turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que, na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês, daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então, vamos lá? Olá, turma do 6º ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dando sequência aos nossos conteúdos da disciplina de Ciências da Natureza, falando sobre os tipos de rochas. Então, a gente vai começar a falar sobre as rochas magmáticas, mas antes de mais nada, vale a gente lembrar o que são as rochas, né? A rocha nada mais é que uma mistura de minerais e matéria orgânica e outros materiais. Então, quando a gente analisa uma rocha, a gente consegue ver as diferentes cores e às vezes até pontos brilhantes, os quais vão revelando os componentes que fazem parte da rocha. Então, essa matéria orgânica a gente não pode esquecer que faz parte de restos de animais, como também vegetais. E as rochas magmáticas, pelo próprio nome, também pode ser chamadas de rochas ígneas. Elas se originam do magma encontrado no interior do nosso planeta. Elas são formadas de dois modos: por meio do rápido resfriamento das lavas dos vulcões, quando chega à superfície, que ocorre, por exemplo, com a rocha basalto, ou pelo resfriamento do magma, que pode ocorrer ainda no interior da crosta terrestre. Então, a gente tem aí dois tipos de formação para as rochas magmáticas. E nesse segundo caso, das rochas magmáticas que resfriam ainda no interior da crosta terrestre, só podemos encontrar essas rochas sobre a superfície por meio das escavações, que é o que acontece quando a gente encontra o granito, que também é um exemplo de rocha magmática. E aí a gente tem a imagem do famoso calçador de Copacabana, que traz um dos tipos de rochas magmáticas, que é o basalto. As rochas metamórficas, que do grego significa meto, mudar, morfo, forma, são chamadas assim porque foram transformadas, elas passaram por algum tipo de transformação devido ao aumento da pressão e temperatura na qual ela foi submetida. Então, a rocha do calcário, por exemplo, é uma rocha sedimentar que acaba por ser submetida a pressões, a altas temperaturas e acaba transformando-se numa rocha de mármore, né? Se transforma na rocha de mármore na natureza. E a gente também tem as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são formadas pela compactação de fragmentos de outras rochas, gerados por diferentes processos que ocorrem na natureza. E aí a gente vai vendo o exemplo do processo que ocorre com as rochas sedimentares, que está ligado ao intemperismo, né? O intemperismo, que é a exposição das rochas ao ar, à água, ao gelo e a outros fatores. Como a gente viu, existe temperismo biológico, físico e químico. Então, as rochas ígneas ou magmáticas e metamórficas, elas são transformadas em sedimentos, que são pedaços de rochas, minerais e matéria orgânica pelo temperismo, e elas são submetidas a grandes pressões e sedimentos. Os sedimentos dessas rochas magmáticas e metamórficas, elas acabam se compactando e formando as rochas sedimentares. Então, nesse processo, vai sendo formado a partir das áreas com grandes depressões
e que essas camadas vão se acumulando uma sobre a outra. Então, praticamente, a rocha sedimentar ela é formada por faixas. E aí a gente vai percebendo os sedimentos, tá certo? É uma rocha muito comum para a gente também encontrar fósseis. Depois a gente vai estar falando sobre isso durante as nossas aulas, que vão vir mais adiante. E aqui nos revelamos com o nosso ciclo das rochas, que nesse caso do ciclo das rochas a gente vai verificar que todos os processos que podem vir a ocorrer com a rocha, né? No caso da rocha magmática, que ela pode vir... A rocha magmática, ela pode se fragmentar, assim como a metamórfica, e formar a rocha sedimentar. A rocha sedimentar e a rocha magmática, ela pode vir a passar por processos de fragmentação, compactação, bem como questões de pressão e calor e formar a rocha metamórfica. Assim como também a gente vai analisar que a rocha sedimentar e metamórfica pode vir também a passar por um processo no qual pode formar a rocha magmática. Então, todos esses processos podem acontecer em qualquer ordem. Assim, por exemplo, ao ser submetida ao calor e à pressão, uma rocha ígnea ou magmática pode ser transformada numa rocha metamórfica. No ciclo das rochas, a gente vai perceber que a matéria muda de forma, mas não é destruída. Ela apenas muda a forma. Então, ela não é nem criada nem destruída. Ela só muda a sua forma a partir desses elementos de pressão, como também de temperatura. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido e, caso de dúvidas, vocês podem me procurar, que eu estou disponível para esclarecer. Então, um forte abraço e se cuidem!